Olá, eu sou Dora Barros e hoje o assunto de hoje é descubra seu potencial e aproveite o melhor da vida. Cada um de nós temos um potencial e para começar o vídeo, esse assunto, eu gostaria de dizer que você que vai assistir esse vídeo é uma pessoa muito virtuosa, é uma pessoa que com certeza vai gostar do assunto e vai deixar o seu comentário, vai deixar um joinha aí, né? Vai contribuir. Quando você faz isso, o YouTube entende que o assunto é relevante e daí ele começa a mandar para outras pessoas. Então, quando você deixa o seu comentário sobre um assunto num canal, o YouTube entende que esse assunto é relevante e ele começa a enviar para outros, recomendar esse assunto para outras pessoas. Então, como o potencial é um assunto muito relevante, eu acredito que você vai fazer isso, porque aproveitar o melhor da vida é uma descoberta e isso também é um potencial, porque existem muitas pessoas que são boas em algumas áreas de suas vidas e outras não. Então, você pode fazer parte, se considerar uma pessoa virtuosa por ter esse potencial. Porque quando nós aceitamos esse processo de mudança e transformação, nós estamos assim sendo potencialmente nos fortalecendo e crescendo em cada área de nossa vida, emocional, na área espiritual, na área social, em cada área nós estamos crescendo. Então, que bom que nós temos esse privilégio, né, de crescermos através das mudanças, porque querendo ou não, as transformações e as mudanças elas vão existir, querendo nós ou não, elas vão acontecer, né? Não é só a mudança física, né? Mudança do corpo, quando a gente vai envelhecendo, vai mudando, então muda tudo. Mas não é, eu tô falando só dessa mudança, né? Que bom que nós temos esse privilégio, que bom que nós não somos estáticos, estamos ali, porque assim a gente consegue ter a oportunidade de crescer, de se fortalecer, né? A gente consegue passar pela vida e não viver aquela vida monótona ali, do mesmo jeito sempre. Isso é um privilégio que nós temos, né? É um privilégio dos humanos. E existem também transformações, por exemplo, que deixam marcas, que são dolorosas, deixam marcas pro resto da vida até. Como, por exemplo, a perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um filho, um membro da família. Isso aí são coisas, são eventos, são acontecimentos na nossa vida, e todos vamos passar por isso. Toda a família, todo ser humano passa por isso. Então, cada um tem o potencial para lidar com esse tipo de acontecimento que nós chamamos de emocional, porque deixam marcas, deixam cicatrizes. E o certo é não... Às vezes eu vejo as pessoas dizerem assim, mas tem que esquecer, porque isso aí aconteceu, mas foi para o crescimento, realmente, mas não, tem que esquecer, deixa isso no passado. Olha, a minha opinião é não esquecer, porque eu entendo que o esquecimento é uma doença. Então, a minha opinião é que eu devo pegar os acontecimentos ruins, as experiências ruins na minha vida e tirar o máximo de proveito para o meu crescimento, para o meu fortalecimento em todas as áreas da minha vida, inclusive no meu desenvolvimento humano, porque assim eu vou poder ajudar alguém que esteja passando por uma situação igual a que eu passei ou parecida. Se eu peço para esquecer, como que eu vou ajudar alguém? Para mim, o esquecimento tá fora desse contexto. Eu não posso esquecer, porque esquecimento para mim é doença, é uma amnésia. Então, tudo que a gente passa de bom ou de ruim deve ficar guardado para a gente lembrar somente para crescimento,
na hora que a gente precisar, quanto alguém à nossa volta estiver precisando. Então, que bom que a vida nos oferece essa oportunidade de passarmos por transformações, por mudança e sairmos de todos esses desafios, porque, como eu falei, tem desafios e tem situações que deixam cicatrizes, deixam marcas ali, né? Quando nós passamos por esses momentos e a gente olha depois para aquele acontecimento, a gente diz, pô, que bom, uau, que bom, graças a Deus eu consegui, que legal, como eu fui forte, eu nem sabia que eu ia conseguir, eu me superei, e isso é bom demais, porque uma coisa muito maravilhosa é a gente entender e perceber e tratar a gente com um certo amor, sabe? Fazer elogio, amorosos para nós quando isso a gente merece. A gente é um merecimento nosso. Quando a gente consegue alguma vitória, o que a gente faz? A gente elogia. Mas a gente só elogia a gente mesmo ou alguém quando a pessoa, passei numa prova, tá, parabéns, tá, não sei o quê. Beleza. Mas quando a gente passa por uma situação difícil na vida, assim, pai, quando a gente olha para trás ali, tipo, eu consegui vencer isso, meu Deus, como eu consegui. É tão bom, é tão gratificante quando a gente vê que a gente subiu degraus que a gente achava, assim, humanamente impossível e a gente conseguiu. E isso é descobrir um potencial. Talvez as pessoas digam assim, tem gente que diz assim, cada um sabe fazer uma coisa bem feita naquela área, em certa área, então isso é um potencial. Tudo bem, é um potencial. Mas a gente esquece que quando a gente também vence os desafios, a gente consegue uma vitória, consegue dar um passo acima, um passo a mais, isso também merece ser visto como um potencial emocional. Conseguir vencer algo que parecia humanamente impossível, mas eu consegui. Então, eu quero dizer para você que vai ver esse vídeo, que vai assistir essa mensagem, que vai ver esse assunto, que você consiga descobrir na sua vida aonde está o seu potencial. Às vezes a gente diz assim, a gente ouve isso. Eu não sei o que eu sei fazer, eu não sei fazer nada na vida. A gente tem sempre alguma coisa que você consegue fazer e saber bem feito, e fazer bem feito. Às vezes a gente pensa que ninguém sabe fazer, mas a gente pode ser, por exemplo, uma dica assim, a gente pode ser, por exemplo, luz na vida de outra pessoa, a gente pode ser um instrumento de bênção, de vitória, de conquista, às vezes com uma palavra, às vezes com um gesto, uma ajuda, sabe? É que nós temos um conceito de que só coisas grandes devem ser vistas, mas não é bem assim. As coisas pequenas, as coisas parece que são insignificantes, são essas coisas que a gente tem que valorizar, né? Então, eu quero dizer para você que você consiga perceber onde está o seu potencial, e porque isso é extremamente importante. Quando a gente passa por esse processo de mudança, é muito importante a gente perceber aonde está o nosso potencial. Eu consegui vencer, eu consegui ajudar alguém, cara, eu me superei, eu fiz algo que não era comum eu fazer, que eu achava que isso era impossível. Olha, não podemos esquecer que nós temos uma luz dentro de nós. Eu sempre falo isso, nós temos uma inteligência, essa inteligência se chama Deus, e Deus ele coloca dentro de cada ser humano um potencial. Ele não é um invasor, ele não vai forçar ninguém, mas está ali a inteligência dentro de cada um de nós. Então, se você se considera uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente, é porque você tem um ser dentro de você que é uma luz, que lhe ilumina, que lhe fortalece, que lhe capacita para você fazer as coisas. Ninguém consegue fazer nada se a gente não tiver força de vontade, se a gente não tiver uma vida... Olha, tem muita gente que só existe, que só não passa pela vida e não percebe
as mudanças, os processos de mudança, não percebe, não descobre. Mas isso é muito importante. E eu estava lendo, eu vou colocar aqui os meus óculos, porque para ler eu preciso deles, dos meus olhinhos aqui. Então, eu estava lendo numa versão, numa outra tradução, o Salmo de Davi, o Salmo 91. Mas eu não vou ler todo, porque ele é um pouquinho grande. Eu vou ler apenas os versículos 14 e 16. E a tradução é a Bíblia, a mensagem. Diz assim, eu achei muito interessante porque eu gosto de ler. Então, quando eu leio, eu trago para mim a história. Eu sempre entro na história e me vejo ali, sabe? E eu acho que é por isso que eu sou forte, porque eu recebo a mensagem da leitura, né? Então, diz assim o Salmo de Davi, nessa tradução, a mensagem da Bíblia, diz assim, abre aspas, diz assim, se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema, se você aprender a confiar em mim. Cuidarei de você como ninguém. Isso são promessas. É só me chamar e eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu presentearei com uma vida longa e a você mostrarei minha salvação. Isso está, repito, na Bíblia, a mensagem, na tradução a mensagem. Eu não leio muito essa tradução da Bíblia, mas eu achei muito interessante como diz. Se você puder depois, quiser ler e pesquisar, é muito importante. Então, o meu desejo, meus amores, é que vocês consigam descobrir o potencial de vocês e se superar. E vai adiante, vai à luta, sabe? Não precisa você se sacrificar, não precisa você se cobrar tanto, mas descubra onde está o seu potencial e seja a luz na vida das pessoas, seja a luz onde você estiver, seja uma árvore que dá fruto, seja alguém com quem se possa contar. Isso é muito importante, isso é um potencial, você pode fazer. Se você sabe cozinhar, faça o seu melhor. Se você sabe costurar, costure e faça o seu melhor. Se você é uma boa dona de casa, faça o seu melhor. Se você é uma boa esposa, seja uma esposa, seja a melhor que você puder. Se você é mãe, seja a melhor que você puder, sabe? A gente passa assim por esses processos e eu me lembro que quando a gente estava na pandemia mesmo, todo mundo passou por diversos processos de transformação, de mudança, todo mundo passou por mudança. E isso foi assim desafiador para cada um de nós. Eu me lembro que quando as minhas duas melhores amigas, e assim são como irmãs para mim aqui no Sul, a Kátia e a Angélica. Elas tiveram a Angélica teve Covid, ficou entubada, ficou no hospital, passou mais de 15 dias no hospital e a gente pedia oração, a gente agradecia a Deus porque a gente já via a Angélica saindo dali transformada e curada. E eu vivi um processo de muita transformação, porque a Angélica é a minha melhor amiga, é como uma irmã. A Kátia, eu nem falo, não tem muito o que falar, porque a Kátia, assim, é a pessoa que mais eu amo aqui. Então, assim, foram as duas pessoas que tiveram que ir para o hospital. A Kátia não teve Covid, não foi de Covid, mas ela teve que enfrentar uma cirurgia bem no período da pandemia, bem naquele período ali onde os hospitais estavam tudo lotado. E aquilo ali foi muito preocupante para toda a família, para todos nós. Mas assim, graças a Deus, as duas estão aí contando vitória e hoje elas falam, elas comentam o que elas viveram ali dentro, o que elas passaram, o que elas viram, né? Não foi fácil, mas foram mudanças que foram necessárias e iam acontecer a qualquer momento. Teria que acontecer. Hoje elas estão mais fortes, aprenderam e é isso que eu desejo para você, que você cresça, descubra seu potencial e vá em frente. Seja luz e ajude as pessoas. Gratidão.